uma ausência de crescimento de vários indicadores negativos, como o número de casos novos por dia, número de pacientes ativos, número de pessoas aguardando leitos de UTI nas unidades de pronto atendimento. Todos esses pararam de crescer e estão em processo de redução progressiva e sustentada. Então, esse é um bom indicador, é um bom número, é uma boa notícia para o povo da Bahia. Significa que todo esse sacrifício que está sendo feito está valendo a pena. Essa união que nós temos entre as prefeituras, o governo do estado, a sociedade civil organizada, a imprensa, todo esse apoio, essas mãos dadas que nós nos demos nas últimas semanas, nesses últimos 30 dias, derrubou a taxa de transmissão e está permitindo a abertura nova de leitos hospitalares para poder fazer frente à quantidade de pessoas. Nós temos hoje mais de 1.200 pessoas internadas, batemos o recorde da pandemia anterior. E isso só foi possível ser viabilizado com o tempo que a gente conseguiu, o fôlego que a gente conseguiu com esse lockdown parcial que nós fizemos na Bahia. Agora, secretário, a dificuldade, né, do kit intubação e da falta de anestésicos continua sendo muito preocupante? Olha, esse kit de intubação, ele tem dois componentes, um de sedativos e outro de bloqueadores neuromusculares. Os bloqueadores neuromusculares eu estou praticamente proibindo aqui no âmbito da CESAB. Ele vai ser utilizado apenas com autorização do chefe da UTI ou do médico diarista, porque tem sido utilizado de forma abusiva e indevida por diversos plantonistas de UTI mais jovens. Isso traz consequências para o paciente e num ambiente em que essa medicação não está disponível não faz sentido nenhum, já não faria sentido do ponto de vista médico, faz menos sentido ainda do ponto de vista assistencial ficar condicionando a abertura de leitos de UTI à disponibilidade de bloqueador neuromuscular, que não é algo nem desejável, nem imprescindível para ventilar um paciente. O senhor possui... Segundo, em relação ao sedativo, esse nós temos atendido o pedido de socorro de dezenas de hospitais, mas vai chegar um momento em que mesmo o estoque grande que a CESAB tem, não vai atender. Nós vamos depender de um ressuprimento. O Ministério da Saúde está tentando fazer uma aquisição internacional, eles iniciaram esse processo nesse final de semana. Nós esperamos que ao longo dos próximos dias essa compra seja concluída, a gente consiga regularizar a situação do Brasil. Falando ainda sobre medicamentos, eu sigo o senhor, vi que agora há pouco o senhor postou uma reportagem da Folha de São Paulo, destacando que 3 pessoas morreram, né, ao, digamos assim, usarem de forma exagerada a ivermectina e a hidroxicloroquina. Indevida, exagerada também, porque muita gente toma a ivermectina. Eu conheço pessoas que continuam tomando ivermectina. Qual é a orientação do senhor com relação a isso? Está muito claro que a ivermectina não funciona. O fato de ela funcionar in vitro, num laboratório, não é a mesma coisa de funcionar em vivo no ser humano. A dose utilizada para o tratamento, para a prevenção, o tratamento, sei lá como é que as pessoas chamam isso, de Covid, é uma dose muito mais alta do que é utilizada, recomendada para matar piolho e carrapato. E isso tem destruído o fígado de várias pessoas. Aqui na Bahia nós já tivemos casos de pessoas que morreram de hepatite fulminante, necrose hepática fulminante, pelo uso desses dias de ivermectina preconizados por diversos médicos e até comprado por pessoas sem autorização. E a mesma coisa em relação às outras medicações, que não têm qualquer eficácia. Hoje, a Folha de São Paulo coloca na capa
O Jornal à Tarde tem um artigo escrito pelo professor Raimundo Paraná, que é o titular de gastro daqui da UFBA, um especialista em fígado, alertando. Então, eu quero chamar a atenção das pessoas que não usem ivermectina, não aceitem prescrição de ivermectina. A ivermectina não funciona, assim como todos esses outros medicamentos que estão sendo prescritos nesse chamado kit COVID, aí, tratamento precoce, profilaxia, hidroxicloroquina, cloroquina, zinco, vitamina D, nada disso funciona. É jogar dinheiro fora e, em alguns casos, correr risco de lesão hepática. E também quero chamar a atenção, Casimiro, que várias pessoas estão chegando nas nossas UPAs e unidades de emergência tendo feito o uso dessas medicações, incluindo corticoide, que não é para usar em casa, é para usar em pessoas mais graves, dependentes já próximas de oxigênio, numa fase inflamatória da doença, que é a partir do 7º ao 12º dia. As pessoas usam nos primeiros dias meticortem e prednisona na fase viral, e isso está acelerando a doença e fazendo com que as pessoas, quando cheguem nas UPAs de emergência, estejam já morrendo. Não é para usar corticoide em casa, não é para usar ivermectina nem hidroxicloroquina, e quando você tiver Covid, procure a unidade de emergência para ser orientado por um médico que conheça essa doença. O senhor teve Covid, chegou a usar algum tipo desse medicamento no hospital? Não, nenhum, nem em casa, muito menos no hospital. No hospital eu fui tratado com corticoide, com metilprednisolona venosa, ela não melhorou. Eu continuei com febre, continuei piorando a inflamação. Aí eu tomei uma outra medicação que nós temos hoje aqui na rede SUS para qualquer pessoa e melhorei. Terminou de cair o medicamento, não tive mais febre, não tive mais nada. Graças a Deus eu sarei. Eu recebi aqui agora há pouco no WhatsApp. Eu falei que o senhor teve Covid, o senhor ficou no Hospital Aliança. Uma informação que passa pela Aliança. Eu queria só saber se o senhor sabe que caiu bastante, né, a taxa de internação na Aliança, segundo a informação que eu tenho, caiu 70%. Hoje, mais sai paciente que entra. Estamos começando a desmobilizar algumas unidades ainda essa semana. Expectativas boas para a disponibilização de leitos no Aliança. A ocupação Covid Aliança, apartamentos 59%, semi-UTI 64% e a taxa de internação caindo 70%. O senhor tem algum tipo de informação sobre isso, secretário? Eu acabei de receber. Verdade, essa informação eu também recebi ontem. A rede privada está começando a aliviar. Teve um momento que nós tivemos que trazer para a rede pública diversas pessoas com planos de saúde. Esse socorro não está sendo mais necessário. E isso nos faz antever a sensação nossa que dentro de 15 dias o panorama possa mudar também na rede pública da Bahia inteira. E a Sputnik, eu conversei com o Rui Costa outro dia, se eu não me engano, se eu estiver errado você pode me corrigir, a partir de abril começa a ser aplicada a Sputnik aqui na Bahia, é isso? Está confirmado? Não, aplicar não. Ela chegará no mês de abril, 2 milhões de doses para o consórcio que comprou a vacina, mas a aplicação depende da autorização da Anvisa. Não dá para ser em abril? Dá para ser amanhã. Eu preciso que a Anvisa autorize. A Anvisa não autoriza, está sentada em cima do processo aprovatório, cada hora pede mais documentação. Lamentavelmente, a Anvisa está muito mal conduzida, tem um diretor com viés político, militar, almirante, enquadrado, submisso ao presidente. Lamentavelmente, a Anvisa está indo para o buraco, junto com várias outras coisas do nosso país, infelizmente. E a gente corre o risco então de ficar sem Sputnik e se a Anvisa não aprovar? Se a Anvisa não aprovar, a gente não vai poder aplicar. É mesmo? Mas eu acho que se a gente tiver a vacina aqui e estando disponibilizado para o Brasil, como está, 37 milhões de doses, 10 compradas pelo governo federal, pelo Ministério da Saúde, a pressão vai ser muito grande. E se a Anvisa não aprovar, o STF passa por cima e enquadra ela. Quer dizer, tem que aprovar a força, então, porque senão a gente perde a Sputnik, pelo que o senhor está falando. Comprou-se a vacina, a Anvisa não aprova, joga no lixo. Mas a vacina só virá para o Brasil, né,
ela virá para o Brasil e só será aplicada mediante a aprovação. A gente tem confiança de que o STF vá emitir autorização para o uso, mesmo que a Anvisa se recuse. E com a validade de uma vacina como essa? Dá para esperar quanto tempo, mais ou menos? A validade dela é de 2 anos. Então, conservada adequadamente, não tem problema. Isso aí não nos preocupa. Quando o ministro Marcelo Queiroga foi escolhido, o senhor deu uma declaração falando que ele é gente boa. O senhor está conversando com quem atualmente sobre as questões da saúde, junto ao Ministério da Saúde? O Marcelo não virou ministro ainda, então não posso tratar nada oficial com ele. A gente tem se falado, tem dado algumas sugestões a ele, mas a pauta do Ministério é com o ministro Pazuello. Eu tenho falado com o Pazuello, com os secretários dele, quase todo dia. Enquanto não for feita a nomeação, não adianta tratar de nada com o Queiroga. E qual a expectativa com o Queiroga? Você falou que ele é gente boa, o senhor acha que ele vai ser melhor do que Pazuello no trato, na condução do combate à pandemia? Ou vai ficar tudo na mesma? Rapaz, Pazuello também é gente boa e bem intencionado. O problema, o erro do Ministério Pazuello foi não ter alguém que entendesse de saúde. Pazuello é um militar que não entende nada de saúde, foi colocado para ser secretário executivo de um ministro médico, que era o Nelson Tais. Quando ele foi efetivado como ministro da Saúde, tinha que ter ido para o lugar dele alguém que entendesse do riscado. O secretário executivo do ministério tinha que entender de saúde e colocaram um coronel. As coisas não andaram. Você tinha lá o primeiro escalão do ministério todo povoado por pessoas que não entendiam nada da saúde, não eram médicos, não eram enfermeiros, não eram sanitaristas, não eram nada. É difícil você ter opinião formada, gerar uma opinião crítica de algo que você não entende. Aí fica ouvindo fulana, beltrano, que também não são pessoas representativas da sociedade nem da área da saúde. Nesse sentido, o Pazuello pagou o pato por terem exposto ele a essa situação constrangedora de não ter no primeiro escalão alguém que entendesse de saúde. Já com Marcelo Queiroga é diferente. Esse entende, né, e disse publicamente, disse para mim, tem dito que teve autorização para fazer as mudanças necessárias no ajuste da equipe dele dentro do Ministério. Então ele já entra entendendo daquilo ali. E ele é uma pessoa com uma boa formação científica e com uma personalidade que não, eu acredito, irá submeter-se a qualquer diretriz que violente ou constranja os princípios éticos da boa medicina baseada em evidências. Deixa eu voltar para o início da entrevista. O senhor falou que os números começam a melhorar e citou, claro, um dos fatores seriam as medidas restritivas. E o senhor sabe que tem uma polêmica danada, né? Porque de um lado tem os empresários, comerciantes reclamando o tempo inteiro. Daqui a pouco eu tenho um protesto dos músicos, por exemplo, também, enfim. Isso também aliado ao fato da antecipação dos feriados. Como é que o senhor vê essa polêmica? O senhor defende o lockdown 100%? Acha ele totalmente necessário? O lockdown parcial, que a gente não vive o lockdown, o parcial, o caminho passa realmente por aí? Eu não tenho nenhuma dúvida que essas medidas que nós estamos implantando aqui na Bahia foram e estão sendo fundamentais para o sucesso do combate à pandemia. Se não tivesse sido feito isso, nós estaríamos numa situação agora de um desastre sanitário, com muito mais pessoas guardando leitos, com muito mais óbitos acontecendo e com o risco de haver óbitos por desassistência. Você imagine aquele cenário de Manaus, em que as pessoas chegavam na porta das UPAs, dentro das ambulâncias, e morriam na ambulância porque não tinha um leito sequer para ser atendido na UPA. Isso não aconteceu e não irá acontecer no estado da Bahia, em lugar algum.
que isso só foi possível graças a essas medidas que, se por um lado representam um grande sacrifício para os comerciantes, para a população que depende da economia informal, e para o povo, de um modo geral, que teve tolhida a sua liberdade de ir e vir, e teve tolhida a sua liberdade e direito de fazer compras em comércios, irem para restaurantes e tudo mais. Por outro, permitiu nós termos tempo para abrirmos mais leitos e atender todos que estão ficando pelo caminho, acometidos, abatidos por essa doença. Obrigado pela entrevista, secretário Fábio Vilas Boas. Um abraço, viu? Saúde para nós. Obrigado, Casimiro. Bom dia. Bom dia. Então, a palavra do secretário, ainda bem que as coisas começam a melhorar, mas não quer dizer que a gente tenha que desprezar aqueles cuidados necessários, como bem disse o secretário Fábio Vilas Boas. Fiquei preocupado com relação à Sputnik, que chega em abril, mas não vai começar a ser aplicado em abril, dependendo, como disse o secretário Fábio Vilas Boas, da aprovação por parte da Anvisa, talvez sendo necessária até uma ação judicial no sentido de obrigar que a vacina seja de fato aplicada. Vamos saber as notícias do